Olá pessoal, bem-vindos novamente. Nessa aula nós vamos falar sobre ética em pesquisa, falar sobre o Conselho Nacional de Saúde, representado pela sigla CNS, e falar de alguns dilemas bioéticos. Então, ao longo da aula, nós vamos fazer uma pequena introdução sobre esse determinado conteúdo, depois nós vamos falar um pouquinho do histórico da pesquisa científica, no mundo e também no Brasil. Vamos falar sobre a resolução 196, vamos conhecer o que seria e saber o que seria o termo de consentimento livre e esclarecido, que é representado pela sigla TCLE. Vamos falar também um pouquinho da ética profissional, mais especificamente da ética profissional do biólogo, e vamos falar dos temas aborto, eutanásia, falar sobre bioética e pesquisa em animais, e também bioética e ecologia. A gente sabe que os avanços da ciência, elas trouxeram vários ganhos para a gente, né? Várias conquistas importantes que são necessárias para o nosso bem-estar, para o bem-estar das pessoas. Só que esses ganhos com as pesquisas, ou seja, os ganhos com a ciência, né, são ganhos em qualidade de vida, né? A gente obtém esses ganhos em qualidade de vida, só que a gente não pode estar realizando os experimentos às custas da dignidade dos participantes daquela pesquisa e nem às custas da integridade da comunidade científica, né? Então, com isso, para evitar que esses experimentos eles sejam cruéis e que utilizem os seres humanos como cobaia, surgiu então a ética. Qual seria então a importância da ética? A ética é importante porque ela evita danos relacionados à pesquisa, ela fornece uma estrutura para examinar os fins e os objetivos aos quais a pesquisa serve, e quando a gente for, por exemplo, estudar um pouquinho da história dessas pesquisas científicas, a gente vai ver que essas pesquisas científicas esse histórico, no caso da pesquisa científica, estão bastante relacionados com o histórico da bioética, né? Então, como eu já falei para vocês, as pesquisas científicas elas já foram realizadas com os seres humanos e elas são bem marcadas, né, por situações tidas como abusivas em relação aos participantes dos estudos. Eu já falei que vários experimentos que foram realizados durante a Segunda Guerra Mundial para descobrir determinadas vacinas, para descobrir novos métodos cirúrgicos e também novos tratamentos para determinadas doenças, foram bem cruéis esses experimentos e utilizando os seres humanos. E aí é que surge a ética em pesquisa. Por quê? Porque ela garante que erros que foram cometidos no passado não se repita hoje em dia, né? Então aí a gente vê que é necessário fazer uma regulamentação ética para que essas pesquisas elas sejam realizadas e não cause nenhum mal, nenhum dano para aqueles seres humanos que vão participar dessas pesquisas científicas. Então aí a gente vê, né, uma aproximação entre a ciência e a ética, né? Então a ética ela objetiva, né, o quê? Evitar, né, que as pessoas que participam dos estudos sofram qualquer tipo de constrangimento, dano ou prejuízo. Então, após essas pesquisas cruéis terem sido realizadas, foi proposto o relatório de Belmont. Esse relatório de Belmont, ele foi então corroborado em 1996 pela resolução de número 196 do Conselho Nacional de Saúde. E a gente encontra nesse relatório de Belmont, né, os 4 princípios. Eles propõem os 4 princípios fundamentais da bioética, que vão ser utilizados caso a gente queira refletir ou tomar alguma decisão, chegar a algum senso comum bioético sobre um determinado caso que envolva algum dilema bioético. Então, os princípios são a autonomia, né, que a autonomia seria um dos princípios em que a pessoa que vai participar do experimento, né, elas sejam capazes de decidir se quer ou não participar daquele experimento. Então, ela tem que consentir, esse consentimento tem que ser voluntário. O outro princípio é a beneficência, e essa beneficência visa o quê? Minimização dos riscos e aumento dos benefícios. Já o princípio da não maleficência, que geralmente é confundido com o da beneficência, ele visa garantir que danos previsíveis sejam evitados. Já o da justiça e equidade, ele visa o quê? Ele está relacionado à relevância social da pesquisa, né, com vantagens significativas para o sujeito e igual consideração dos interesses. Então, no Brasil, né, foram construídos,
os comitês de ética em pesquisa e também constituída a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. O Comitê de Ética em Pesquisa é reconhecido pela sigla CEP, chamada de CEP, e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa é conhecida pela sigla CONEP. Então, esses comitês de ética em pesquisa e o Comitê Nacional de Ética é um agrupamento, né, de avaliação ética das pesquisas que envolvem seres humanos e que estão vinculadas ao Conselho Nacional de Saúde. Esses comitês, essa comissão, no caso, são formados por uma rede de comitês de ética em universidades e centros de ensino e pesquisa, né? Então, as universidades têm que ter o seu comitê de ética em pesquisa e os centros de pesquisa também têm que ter o comitê de ética em pesquisa. Na Plataforma Brasil, que seria o quê? Que é um sistema eletrônico nacional e unificado, né, de registro de pesquisas com seres humanos. Então, lá na Plataforma Brasil, há um registro online de todo o processo de trabalho do sistema CEP-CONEP, tá? Então, todos os pesquisadores, eles devem estar se cadastrando para submeter o seu projeto ao Comitê de Ética e Pesquisa. E todos os trabalhos acadêmicos que envolvem seres humanos, eles devem também ser submetidos, esses trabalhos devem ser submetidos à avaliação dos comitês de ética. A resolução 196 é uma resolução que engloba as normas e regulamentos já amplamente discutidos em todo o mundo e que vai incorporar alguns aspectos novos sobre a pesquisa em seres humanos. Essa resolução 196, ela se destina a qualquer pesquisa que individualmente ou coletivamente envolva o ser humano de maneira direta ou indireta, no seu todo ou em suas partes. E ela vai determinar também que a comunidade tem que ser respeitada em seus valores culturais, tem que haver retorno para a comunidade, ou seja, realizar essas pesquisas, esses experimentos, mas esses experimentos devem dar um retorno para a comunidade. Toda pesquisa tem que ter uma liderança também da comunidade participando da discussão do projeto e não pode haver agressão à autoestima. Então, a resolução 196, ela considera como pesquisa com seres humanos aquelas pesquisas que são realizadas em qualquer área do conhecimento, né, e que de modo direto ou indireto envolva indivíduos ou coletividade em sua totalidade ou partes, incluindo também o manejo de informações e materiais. Então, são consideradas também pesquisas envolvendo seres humanos aquelas pesquisas que se utiliza de entrevistas, de aplicações de questionários, que utiliza de banco de dados e também de revisão de prontuários. Toda pesquisa que é realizada com seres humanos deve formar, ou seja, elaborar o termo de consentimento livre e esclarecido, como eu já falei, representado pela sigla TCLE. Esse termo de consentimento livre e esclarecido é um documento obrigatório que vai ser assinado pelo participante ou representante legal que visa proteger o participante, o pesquisador e a instituição. Então, toda pessoa que vai participar de uma pesquisa, todo ser humano que vai participar de uma pesquisa, ela tem que se manifestar, né, de forma autônoma, de forma consciente, livre e esclarecida, né? Ou seja, autônoma porque ela vai decidir ou não se vai participar daquela pesquisa. Ela tem que estar ciente do que vai ser realizado com aquele experimento e ela deve ser esclarecida de tudo que vai ocorrer durante aquela pesquisa que está sendo realizada, tá? Esse termo de consentimento livre e esclarecido, ele deve ser elaborado pelo pesquisador, que é responsável pela pesquisa, e tem que ser uma linguagem acessível, não pode ser uma linguagem técnica, né, para que aquelas pessoas que vão participar na pesquisa possam compreender como que aquela pesquisa vai ser realizada. E esse termo de consentimento livre e esclarecido, ele deverá ser obtido após o participante da pesquisa e ou responsável legal estar suficientemente esclarecido, né, de todos os possíveis benefícios, os riscos e os procedimentos que serão realizados e fornecidas todas as informações pertencentes à pesquisa. Toda profissão, no caso, ela vai ter sua ética profissional, né? Então, todas as profissões, elas possuem o seu código específico, o código de ética específico.
né? Então, não é só porque, por exemplo, as pessoas acham, por exemplo, que o curso de medicina, o profissional de medicina, ele é melhor do que um profissional de biologia, por exemplo. Não. Qualquer área de atuação tem que ter sua ética profissional, tem que ter códigos de ética específicos, tá? Além de ter esse código de ética específico para cada profissão, também tem que ter legislações que vão falar sobre a profissão de cada uma das profissões. Então, a biologia, por exemplo, ciências biológicas, ela vai ter o código de ética do biólogo, ela vai ter também a regulamentação ética do profissional do biólogo. Aí eu coloquei aqui, né, que essa atuação profissional ela deve ser de maneira pessoal, ressaltando que o trabalho em equipe também pode ser realizado, né, pois a coletividade também ela vai estar influenciando, vai estar relacionada ao ambiente laboral, né, e a forma de atuar profissional ela vai requerer princípio. Então, no ambiente do seu trabalho, tem alguns princípios que têm que ser levados em consideração, tá? E esses princípios, eles vão nortear não apenas uma pessoa, mas um grupo de pessoas que estão naquele âmbito profissional. E a ética profissional seria o quê? Seria um conjunto de atitudes e valores positivos aplicados no ambiente de trabalho, tá? A ética no ambiente de trabalho, como eu já falei, ela é de fundamental importância para que ocorra um bom funcionamento das atividades da empresa e também uma boa relação de trabalho entre os funcionários. O Código de Ética do Profissional Biólogo, ele foi regulamentado, aprovado, né, pelo Conselho Federal de Biologia, conhecido como CFBio. Então, eu destaquei alguns artigos aqui que são propostos, né, que são encontrados no Código de Ética do Profissional do Biólogo. O artigo 1º diz o quê? Que o presente código ele contém as normas éticas e princípios que devem ser seguidos pelo biólogo no exercício da sua profissão. Lá no artigo 2º diz o quê? Que toda atividade do biólogo deverá sempre consagrar respeito à vida em todas as suas formas e manifestações e a qualidade do meio ambiente. Aí eu destaquei também o artigo 15, que diz que é vedado ao biólogo qualquer ato que tenha como fim princípio a prática de torturas ou outras formas de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis dirigidos a quaisquer forma de vida sem objetivos claros e justificáveis de melhorar os conhecimentos biológicos, contribuindo de forma responsável para o desenvolvimento das ciências biológicas. No artigo 22 diz que é vedado ao biólogo colaborar e realizar qualquer tipo de experimento envolvendo seres humanos com fins bélicos, políticos, raciais ou eugênicos, assim como utilizar seu conhecimento para desenvolver armas biológicas. E o artigo 24 diz que também é vedado ao biólogo o envio e o recebimento de material biológico para o exterior sem a prévia autorização dos órgãos competentes. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre alguns dilemas bioéticos que todo biólogo ele deve conhecer, deve conhecer e deve ter algum argumento, né, para poder debater essas questões bioéticas. Então, o debate bioético sobre o início da vida, por exemplo, ele pode ser apreciado pelo princípio da sacralidade da vida. E o que diz esse princípio da sacralidade da vida? Diz que a vida consiste em um bem, possuindo um status sagrado, que não pode ser interrompida nem mesmo com a autorização de quem quer que seja, nem da própria pessoa, né, nem do responsável legal. A vida é sempre digna de ser vivida, independentemente de suas condições ou quaisquer sofrimentos. E esses temas, né, esse debate do início da vida também está relacionado à autonomia da pessoa, aquele princípio da autonomia, né? Então, é bom falar sobre aborto, né, porque seria o quê? Seria um dos problemas que está ocorrendo não só aqui no Brasil, em várias outras partes do mundo. Aqui no Brasil, o aborto ele não é eticamente correto. Então, ele só é legalizado em duas condições. Quando a gestante, ou seja, quando o feto, ou o embrião ou o feto ele surgiu a partir de aborto,
ou então quando esse feto ele não apresenta em cérebro, quer dizer. E aí, com isso, a gestante, a pessoa, ela pode interromper a gravidez. E no Brasil, como já falei, não é autorizado o aborto, né? Como já falei, exceto em caso de estupro, ou exceto também quando há risco também de morte para a gestante, tá? Então, a gente vê que existem várias complicações que vão estar associadas ao aborto, né? E uma das principais causas de morte materna seria o quê? Ou seja, o aborto é uma das principais causas de morte materna. E isso causa um grave problema para a saúde pública e representa também não apenas uma infração moral, mas também é uma questão de âmbito do cuidado à saúde e dos direitos humanos. A eutanásia, o que é eutanásia? Não sei se vocês já ouviram falar. A eutanásia vem do termo grego, que significa boa morte, morte sem sofrimento. Seria o quê? É uma abreviação do processo de morrer de um determinado enfermo por ação ou não ação, com o objetivo último de aliviar um grande e insuportável sofrimento. Não pode haver aplicação, ou seja, quando a pessoa está doente ou com alguma enfermidade, ou seja, se a essa enfermidade não tiver alguma aplicação de tratamento, né, aí o que pode ocorrer? Esse tratamento ele pode então ser suspenso, né? Então, para que essa morte venha a ocorrer e morte sem sofrimento, o que vai acontecer? Não vai aplicar um tratamento, vão suspender os recursos que são utilizados para a manutenção do paciente vivo. E a eutanásia aqui no Brasil ela é considerada crime, né? É um homicídio, né? E de acordo com o artigo 121 do Código Penal. A bioética pesquisa com animais, né? Então, essa utilização, né, de modelos animais não humanos, né, em laboratório de pesquisa, ela tem sido considerada como um aspecto decisivo para o desenvolvimento da ciência. A gente sabe que também vários avanços nas ciências, né, várias pesquisas foram realizadas utilizando animais não humanos. E a gente vê que hoje em dia há uma preocupação com o uso desses animais, né? Então, quando a gente fala de pesquisa com animais, há uma preocupação com relação à crítica ao antropocentrismo e também com a proposição dos limites para a utilização de animais em pesquisa. Os animais eram bastante utilizados, mas agora está sendo colocado limite para que esses animais sejam utilizados em pesquisa. Então, existem alguns documentos que consideram que as pesquisas com animais, sem as devidas precauções, ou seja, aquelas pesquisas que provocam algum tipo de sofrimento, são consideradas como práticas injustas. No Brasil tem a lei de número 11.794, de 2008, que define que as pesquisas com animais não são proibidas, tá? Mas existem condições éticas e legais a serem cumpridas para a sua realização. Então, o animal, eles também sentem dor, né? Os animais também possuem instinto de sobrevivência e também tem que prestar atenção, o pesquisador ele tem que prestar atenção também como que vai ocorrer o transporte, como que vai ocorrer o alojamento, como que ficariam as condições ambientais, a nutrição e os cuidados veterinários com esses animais, para que a vida desses animais, no caso, sejam preservadas. E outro tema que está sendo bastante polêmico e que está sendo bastante discutido, vem sendo bastante discutido, seria os danos que são causados ao meio ambiente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre bioética e ecologia. O que seria ecologia? Eco significa casa e logia significa estudo, né? Vem do termo grego oiko, e ecologia seria o quê? De acordo com esses termos gregos, ou seja, os termos eco e logia, significa estudo da casa ou estudo da morada. Então, a ecologia, né, é uma ciência que faz o estudo da relação dos organismos ou grupo de organismos com o seu meio ambiente. Ou ainda a gente pode estar conceituando a ecologia como sendo a ciência das inter-relações entre organismos vivos e seu ambiente. Aí a gente vê que atualmente o meio ambiente está sofrendo várias mudanças, né? E essas mudanças podem causar efeitos sobre a vida do planeta e também sobre a saúde dos seres vivos. Então, por isso que está havendo uma determinada preocupação com relação ao meio ambiente. Na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, em 2005, houve a incorporação,
né, e tornou-se, ou seja, incorporou e tornou-se o primeiro documento internacional a incluir o ambiente, a biosfera e a biodiversidade como objetos da reflexão bioética, o que está proposto lá no artigo 17. Então, a gente falou de alguns temas bioéticos que são bastante polêmicos e atuais, mas existem vários outros temas. Então, tem uma infinidade de temas bioéticos, não tem como a gente discutir tudo, né, em uma só aula, uma aula com poucos minutos, né, para ser falado sobre determinados conteúdos. Então, tem um material que vai ficar disponível para vocês lerem, né, e que falam também sobre esses dilemas bioéticos e vários outros dilemas bioéticos que vão ficar disponíveis para vocês lá na plataforma. Então, a gente fica por aqui e na próxima aula nós iremos falar um pouquinho sobre biossegurança. Até mais!